Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia nesse momento, no livro de Josué, no capítulo de número 5, eu quero ler com você dos versículos de número 13 ao versículo de número 15. Livro de Josué, capítulo 5, quero ler com você os versículos 13 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Esse trecho maravilhoso da palavra do Senhor vai servir como base para a nossa mensagem de hoje, que tem como tema no campo de batalha. Eu poderia falar dessa mensagem abordando simplesmente um aspecto histórico. Poderia falar sobre o trecho que nós lemos, que está no livro de Josué, que é um livro histórico. Poderia falar mais especificamente dessa passagem que acabamos de ler e que você me acompanhou, que trata como sendo um divisor de águas da história do povo de Israel. Agora já não há mais a necessidade de chegar à terra prometida. O povo já estava do outro lado do Jordão. Seus pés já pisavam na terra, no pó, no chão da terra prometida. Capítulo 5 de Josué muda a história. Antes era a tentativa de chegar até a terra prometida. O capítulo 5 já é falando de um povo que já pisa com seus pés na terra prometida. Poderia falar historicamente também, falando sobre que esse capítulo 5, ele tem uma característica importante. É a última vez que o maná, aquele alimento que descia dos céus enviado por Deus, é a última vez que ele é derramado sobre o povo, que ele é entregue ao povo por Deus. Era a última vez, no capítulo 5 de Josué, que o maná seria dispensado sobre o povo de Israel. Porque agora o povo já adentraria na terra que mana leite e mel. Não precisaria mais agora Deus enviar o alimento dos céus. Agora o povo, com a sua força de trabalho, com as suas capacidades, com a sua vitalidade, iria começar a plantar, a produzir, a cuidar para poder obter do seu trabalho o alimento da terra. Portanto, não ouviremos mais a partir do capítulo 5, a Deus enviando o maná sobre o povo de Israel. Esse momento também, dessa passagem que nós acabamos de ler também, é um momento historicamente importante para o povo de Israel, porque Josué estava diante daquilo que seria a sua primeira batalha como comandante, como líder do povo de Israel. Não agora como um comandante do exército de Israel, como ele era antes, mas agora como líder de Israel. Ele que se tornou substituto de Moisés, logo após a morte de Moisés, logo após a morte do seu grande instrutor, seu grande mestre e seu grande líder. Agora Moisés não está mais entre o povo, agora é Josué o líder de Israel. E agora, após o Rio Jordão, é a primeira experiência que Josué vai ter como líder de uma nação. Não somente como líder de um exército, mas como líder de todo um povo, assim como foi Moisés no passado, antes dele. Mas eu não quero abordar por esses aspectos históricos. Não, minha ideia não é essa. Minha intenção não é essa ao olhar para esse texto sagrado. Minha ideia é falar sobre o campo de batalha que você pode estar enfrentando, que você pode estar passando. Minha ideia é falar sobre a batalha que você está enfrentando nesse momento da sua vida. Minha ideia é desafiá-lo a saber, à luz da vida de Josué, como tratar, como agir, como permanecer diante de um campo de batalha.
A minha pergunta para você é muito clara, é muito específica, é objetiva. Você se sente num campo de batalha atualmente? Você se sente como um soldado, quem sabe às vezes solitário, preocupado, amedrontado com todo o cenário de guerra que você está vendo à frente? Você está num campo de batalha? Porque se a sua resposta para essa pergunta for sim, essa palavra ela é especialmente voltada para você, no campo de batalha. É no campo de batalha de Josué que nós podemos aprender algumas lições importantes. É no campo de batalha com Josué que nós vamos aprender a nos relacionar melhor com Deus. É no campo de batalha com Josué que nós vamos aprender como nos portar, como nos comportar como vencedores. Lutar como vencedores, batalhar como vencedores e esperar nada além do que a vitória no campo de batalha. Eu consigo, meus amigos, olhar para esse texto bíblico e contemplar pedras preciosas, divinas, que nos ajudam nesse momento da sua vida. Eu consigo olhar para o capítulo 5 de Josué, nesse trecho dos versículos 13 a 15, e consigo observar riquezas do poder de Deus em forma de palavras para a sua vida nesse momento. Eu consigo observar grandes orientações, instruções divinas para aqueles que estão num campo de batalha. E eu pergunto mais uma vez a você: você está num campo de batalha nesse momento? Você está num campo de batalha da sua vida? Então observe como nós podemos agir, como nós podemos caminhar, como nós podemos lutar num campo de batalha. Há muito tempo atrás, esse registro histórico nos mostra que Josué iria enfrentar sua primeira batalha como líder de Israel. Ele era um homem experimentado em guerras. Josué entendia de guerras. Josué era um guerreiro valente. Ele tinha as aptidões, as qualidades que o levaram a ser não somente o braço direito de Moisés, enquanto estava vivo, mas também ser um líder, um comandante de um exército. Josué era um homem destemido, acostumado a batalhas. Ele agora estava consciente do seu poder. Ele sabia que agora ele não era mais um general. Ele sabia que agora ele não liderava somente um exército, embora estivesse sobre suas ordens. Ele agora estava diante da liderança de todo um povo escolhido por Deus, diante de uma nação separada por Deus, escolhida por Deus para herdar a terra prometida. Essa era a posição de Josué. Ele tinha plena consciência de tudo isso. Mas mesmo alguém com a experiência de guerra, mesmo alguém que havia durante muito tempo havia sido preparado por Moisés para conduzir aquela nação, para estar diante do povo, para saber que para a conquista da terra prometida seria passar por muitas batalhas, e veja como Deus prepara tudo muito bem. Moisés nunca foi um homem de guerra, mas depois que o povo de Israel atravessa o Jordão sem Moisés, além de um grande líder da nação, o povo precisaria de um homem que entendesse de guerra. Deus escolheu Josué por isso. Era guerreiro, era valente, era destemido, era consciente do seu poder, estava preparado para liderar aquele povo, mesmo diante de guerras. Cuidar de um povo no seu cotidiano e estar diante do inimigo em situações de guerra. Josué estava... Nas passagens anteriores, nós vamos ver logo no início do capítulo 5, Josué estava em Gilgal, um pouquinho antes de chegar em Jericó. Para você ter uma ideia, Gilgal, essa região ficava a cerca de 3 quilômetros de Jericó. Jericó era a cidade que seria a primeira conquista do povo de Israel após a travessia do Jordão. Você deve lembrar bem dessas lições da escola bíblica dominical. Atravessou o Rio Jordão, primeiro grande desafio do povo de Israel, conquistar Jericó, a cidade de muralhas gigantescas, a cidade que parecia intransponível, um povo que estava saindo de uma escravidão, depois de uma jornada de 400 anos de escravidão, depois de 40 anos de caminhada no deserto, era esse povo que teria diante dos seus olhares uma cidade de muros gigantescos e que aparentemente seria impossível de ser conquistada.
Eu fico imaginando que num determinado dia, me acompanha aqui devagar em meus pensamentos, Josué se afasta um pouco do povo. Ele deixa o povo lá no seu arraial, no seu acampamento. Ele anda um pouquinho lá em Gilgal, ele vai para um lugar solitário, e ele ergue os seus olhos, e à distância, ele já consegue contemplar um pouco daquela cidade. Quem sabe ele não estivesse já vendo os muros de Jericó, que eram grandes, que pareciam intransponíveis. Josué sozinho, contemplando aquilo, quem sabe no seu coração um pouco de temor, um pouco de apreensão, quem sabe a sua mente tomada por preocupações. Por isso que eu lhe perguntei se você está se sentindo no campo de batalha. Porque geralmente quando estamos num campo de batalha, temos a tendência a nos preocuparmos, a deixarmos ser tomados pela ansiedade. Muitas vezes somos invadidos pelo medo. Muitas vezes até perdemos a batalha antes dela começar. Josué estava nesse campo de batalha, um pouco afastado de tudo e de todos, em Gilgal, olhando para Jericó. E ele devia passar 1000 coisas pela sua cabeça. Agora eu sou o líder de Israel. Quantas famílias não dependem da minha direção? Agora eu não sou mais somente o comandante do exército. Quantos soldados agora estão sob minha responsabilidade? Agora eu não sou mais aquele soldado e nem mais o auxiliar de Moisés. Eu sou o líder dessa nação que precisa conquistar uma terra a qual Deus prometeu. Mas existem muralhas, existe uma muralha gigantesca pela frente. Aí agora Josué está, quem sabe, meditando, refletindo sobre essas coisas, quando de repente, a Bíblia diz no versículo 13 que, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. É espetacular essa cena. Essa cena, ela é fixa na minha mente quando eu leio essa passagem. Você consegue visualizar isso? Você consegue mentalizar isso? Você num campo de batalha? A 3 quilômetros de distância está o seu inimigo? Você tomado pelo um misto de sensações, de sentimentos, e aí você olha para o alto como um olhar perdido no espaço, mas esse olhar deixa de ser perdido na medida que aparece um homem com uma espada na mão, acima de você. Qual seria a sua reação? Se coloque na posição de Josué, nesse exato momento, e me responda, qual seria a sua reação? E aí eu vou tirar a primeira lição que nós podemos aprender com Josué, diante do campo de batalha. Nós devemos observar bem a forma correta de reagir. Sabe por quê? Qual foi a reação de Josué quando olhou para cima e viu um homem com uma espada na mão? A Bíblia diz o seguinte, olha só, ele aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou você é por nossos inimigos? Você está a nosso favor ou você está contra nós? Ele não sabia com o que ele estava falando. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse que estava com a espada na mão. Por hora não. Por hora eu quero que você se concentre na reação de Josué. Ele corre em direção àquele homem com a espada na mão, vai na direção dele e diz, quem é você? Você é meu inimigo ou meu amigo? Você é meu soldado, meu aliado ou meu adversário? Quem é você? Você está com uma espada na mão, eu preciso saber quem você é. Josué estava tenso, Josué estava preocupado, Josué podia contemplar de longe as muralhas de Jericó, como fazer para adentrar naquela cidade? Meu Deus, tem um povo sob meus cuidados, o que eu faço, meu pai?
A resposta de oração dele veio através de um homem com uma espada na mão, acima da sua cabeça. A reação de Josué, preste bem atenção nisso, a reação de Josué, ele vai na direção desse homem de forma impetuosa, de forma brusca, enquadra esse homem que está com a espada na mão e pergunta: quem é você? Você é meu amigo ou meu inimigo? Posso contar com você como meu aliado ou você é o meu adversário? Tem algo importante aqui, a tensão da batalha, a proximidade de Gilgal a Jericó, o ar que já se podia sentir do cheiro das coisas que vinham de Jericó, tensão, preocupação subindo, ansiedade aumentando, medo querendo tomar de conta. Aparece um homem com a espada na mão, mas a reação de Josué foi aquela impetuosa. Ele foi levado àquela reação. Josué não percebeu quem estava diante dele a princípio com aquela espada na mão, por causa de tudo aquilo que estava dentro dele, de tudo aquilo que o movia, de tudo aquilo que permeava a sua mente, tudo aquilo que tinha tomado as suas emoções, o seu coração. Falam muito da expressão o calor da batalha. Josué já nem estava na batalha e já estava transpirando. E quando aparece um homem com a espada na mão, ele sai impetuoso na direção dele. Josué ali não agiu como líder, agiu como soldado, porque foi na direção dele preocupado em saber se aquele era um aliado ou um adversário. E eu fico imaginando que se ele dissesse sou um adversário, Josué prontamente desembainharia sua espada para lutar contra aquele. Observe a reação de Josué. No calor da batalha, muitas vezes nós reagimos de formas estranhas, de formas erradas. Como é que você tem reagido diante das batalhas da sua vida? É uma boa pergunta para você refletir. Você tem reagido de forma impensada, impulsiva, agressiva, amedrontada? Como é que tem sido as suas reações? Nós vivemos num mundo tenso, tão tenso quanto Josué naquele dia. Parece que a humanidade está com medo de tudo e de todos. Hoje, se você passa por alguém na rua e tenta bater no ombro e pedir das pessoas qual o horário, qual a hora em seu relógio, a pessoa já olha para você com medo, já pula para trás, já sai correndo. Vivemos num mundo muito tenso. Se a sua mente é alimentada por notícias ruins, se você passa o dia naqueles programas de televisão que só contam tragédias, que ampliam o caos, uma coisa é ser informado, a outra coisa é ser alimentado por notícias repetidas e pesadas o dia e horas, uma atrás da outra. As pessoas estão ficando tensas, estão ficando preocupadas, cristãos estão ficando agitados. A depressão, a ansiedade tem tomado conta da psique, do organismo de muitos. Como é que você tem reagido no campo de batalha? Certa feita, Jesus, quando estava no seu ministério, tinha que passar, estava determinado, o evangelista Lucas vai dizer lá no capítulo 9, que ele estava determinado a ir para Jerusalém, que é onde ele seria traído, preso e crucificado. E ele manda os discípulos ir adiante, e no caminho para Jerusalém tinha uma cidade, a cidade de Samaria. Tiago e João, os dois que foram encaminhados por Jesus para ir adiante, chegam lá, mas chegando lá, nas portas da cidade, os samaritanos não deixaram eles entrar. Tiago e João voltam irritados para Jesus, voltam indignados para Jesus, dois discípulos de Cristo, que agia e falava com mansidão, que suas palavras eram cheias de amor, mas aqueles homens estão possuídos por um grande ódio, por uma raiva incontrolável. Eles se voltam para Jesus, vêm das portas de Samaria até onde Jesus estava e dizem para Jesus: Jesus, eles não deixaram entrar, os samaritanos não deixarão você entrar também,
Me diz uma coisa, Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu sobre Samaria? Olha a reação dos discípulos de Jesus. Senhor, aqueles homens não vão deixar a gente passar por aquela cidade. Vamos pedir fogo dos céus de Deus para destruí-los. Discípulos de Jesus, mas agindo de forma iracunda, impulsiva e precipitada. Josué, quando viu o homem com a espada na mão, saiu na direção dele, já enquadrando e questionando. Tiago e João, quando saíram indignados das portas de Samaria, voltaram para Jesus, querendo que Samaria fosse destruída a fogo, que nem Sodoma e Gomorra. Como é que tem sido as suas reações? Jó, no início do seu sofrimento, chegou até a questionar a Deus pelo seu nascimento. Jó disse: Senhor, por que eu nasci? Maldito o dia em que a minha mãe deu a luz a mim. No campo de batalha parece que é mais difícil controlar nossas ações e reações. É por isso que a primeira lição que eu aprendo com Josué, em seu comportamento, em sua atitude, é você observar como você tem reagido diante das suas batalhas. Como tem sido a sua fala, como você tem se posicionado, como você tem reagido diante das coisas e das pessoas ao seu redor. Você consegue observar isso? Alguns estão com excesso de autoconfiança, outros já são agressivos ao extremo, outros estão morrendo de medo, uns estão muito cansados. Cada um reage de um jeito. Eu quero levar você nesse momento a refletir sobre como você está reagindo diante das suas batalhas. Como você está reagindo diante de Deus. Josué reagiu diante daquela maneira. E você como tem reagido diante de Deus? Podemos tornar isso um pouco mais profundo? Como você tem reagido diante das pessoas que estão próximas de você? Como é que você tem reagido diante dos seus irmãos? Do seu cônjuge? Dos seus filhos? Como você tem reagido diante dos seus pais? Como você tem reagido em meio ao caos em relação aos seus amigos? Mas nós precisamos aprender nesse texto bíblico com a postura de Josué, que nós precisamos buscar o equilíbrio e a paz no Senhor diante das batalhas da vida. É preciso que a gente comece a avaliar como é que nós temos nos portado, porque às vezes pessoas estão ao nosso favor e você está tratando elas como inimigas. É preciso saber avaliar como é que nós estamos reagindo diante do campo de batalha. A reação de Josué foi impulsiva. A reação de Tiago e João, que falei há pouco, foi de ódio e vingança, desejo de vingança. A reação de Jó foi de frustração, foi de tristeza. Eu quero levá-lo a refletir sobre como está a sua condição atualmente. Como você tem reagido diante dessa pandemia e diante de todas as coisas que estão surgindo em consequência dela? Busque o equilíbrio, busque a paz. No mundo eu terei as aflições, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Inclua o momento em que estamos vivendo nessa palavrinha aflições. Mas Jesus deixou o antídoto. Você ainda não tomou a vacina. Mas há 2000 anos atrás Jesus já tinha deixado um antídoto para tudo isso.
tenham bom ânimo, porque eu venci todas essas coisas no mundo. Avalie as suas reações no seu campo de batalha. Avalie como é que você tem se relacionado com Deus. Alguns, diante das pressões da vida, abandonam Deus, deixam de confiar em Deus, começam a desconfiar de Deus. Alguns, quando são tomados pelas tristezas, pelas perdas. A gente está vivendo num tempo de muita tristeza e perda. Mas use isso como combustível para se aproximar de Deus, para ser um homem uma mulher mais fervorosa em oração. Use tudo isso para trazer a sua família para mais perto de Deus, em súplica, em humilhação diante da presença santa de Deus. Observe como você tem reagido diante do seu campo de batalha, diante das lutas que você está enfrentando. Essa seria a primeira lição que nós podemos observar nessa conduta de Josué. Mas existe algo além disso, porque até agora eu não falei sobre aquele que estava com a espada na mão, quando que foi visto por Josué, quando ele olhou para o alto. O versículo de número 14 nos dá uma outra grande lição desse momento da vida de Josué, quando diz, a resposta daquele que foi perguntado, você é por nós ou é por nossos inimigos? O versículo 14 traz a resposta que parece sem nexo. A pessoa diz, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu fico imaginando que nessa hora, Josué coçou a cabeça, e disse, agora ficou mais complicado tudo. Eu perguntei se ele é aliado ou adversário. Ele diz para mim, nenhuma coisa nem outra. Como assim? Você é aliado ou você é adversário numa guerra? O que ele ouve como resposta é nenhuma coisa nem outra. Presta atenção, Josué. Preste atenção você aí. Aquele que estava no alto, com a espada na mão, e tem um significado, tem uma simbologia, tem uma mensagem, Josué ter visto aquele dessa forma, e eu explico para você agora. Um soldado com espada na mão é aquele que está pronto para guerrear, é aquele que está pronto para o combate. Josué, quando contemplou aquele ser com a espada na mão, acima dele, mostrava que ele estava acima de qualquer exército humano, e que ele estava com a espada na mão, pronto para guerrear. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber a mensagem que Deus já estava transmitindo para Josué, antes da resposta? Você percebe a mensagem que Deus está falando para você, que está num campo de batalha? Deus está acima, Cristo está acima de qualquer exército humano, de qualquer força humana, e se você faz parte do exército de Deus, Ele já está com a espada na mão, pronto para guerrear por você. Se você não falou um glória a Deus, nesse momento você perdeu uma grande oportunidade. Mas não para por aí. Esse ser continua sua resposta dizendo, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quem é o comandante do exército de Deus? É Jesus Cristo. Josué teve uma experiência que na teologia chama-se cristofania. É quando Jesus Cristo no Antigo Testamento apareceu em forma humana para várias pessoas. Ele apareceu para Balaão, para Gideão, para Agar. Apareceu também dessa forma como o quarto homem na fornalha, que está registrado no livro de Daniel. Cristofanias, o nome disso, teologicamente falando, termo teológico. Mas eu não estou aqui para ensinar teologia para você. Eu estou aqui para dizer para você que no campo de batalha, quem está acima de qualquer exército humano, quem está acima da sua própria capacidade, quem está acima das suas próprias forças,
é o comandante do exército do Deus Altíssimo, a saber, Jesus Cristo. Josué precisava entender isso. Josué precisava, essa é a segunda lição para quem está no campo de batalha. Você precisa reconhecer Deus em meio às suas batalhas. Ele é o príncipe do exército do Deus Altíssimo. Você tem reconhecido Deus nas suas batalhas? Ou você se acha parte de um exército de uma pessoa só? Você tem percebido Deus nas suas lutas diariamente? Você tem percebido Deus naquele problema familiar, na sua questão financeira? Você tem percebido Deus no trato com seus filhos? Você tem percebido Deus no meio do caos que a cidade está? Você tem percebido Deus no meio dessa pandemia? Hoje pela manhã eu falei que nós devemos começar a ter olhos espirituais, para alcançar percepções espirituais do que está acontecendo, além do circunstancial. Tem muito crente que só está olhando para o material, para o físico, para o circunstancial, para o agora, para o jornal da televisão, para a notícia que saiu na internet, e está deixando de praticar a sua percepção espiritual. Você está percebendo Deus nas suas batalhas? Você está percebendo a presença de Deus na batalha da sua vida? Você precisa ver isso, você precisa perceber isso, porque senão você vai viver amedrontado, porque senão você vai viver abatido, vai viver entristecido, vai viver deprimido, vai viver arrasado. Toda notícia ruim vai lhe derrubar, vai lhe destruir, vai lhe desmontar. Deus não quer que você viva em cacos. Deus quer que você seja um soldado que sabe que existe um comandante que está acima de você, presente na sua batalha. Porque se você não percebe Deus nas batalhas da sua vida, você vai começar a ter uns sentimentos, umas percepções confusas. Os discípulos de Jesus uma vez estavam no mar da Galileia, no meio de uma tempestade terrível. Uma boa parte deles eram pescadores, acostumados a encarar tempestades, mas essa parece que era a pior de todas que eles já tinham enfrentado. Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre as águas. Jesus diz: poxa, eu vou lá socorrer meus discípulos? Esses homens vão ter uma experiência maravilhosa comigo. Quando Jesus vai se aproximando do barco, sabe o que aqueles homens lá de dentro dizem? É um fantasma! É um fantasma! Socorro! Já não bastava uma tempestade, agora vem um fantasma para nos atormentar. Não reconheceram que no meio da tempestade, Jesus estava andando por sobre as águas. Achavam que era um fantasma. Será se você não está confundindo Jesus com alguns fantasmas da sua vida? Será se Jesus não está te chamando para andar por sobre as águas e você está gritando cheio de medo: sai daqui, é um fantasma, é mais uma provação, meu Deus do céu. Perceba Deus na sua vida. Ele está enviando para a sua batalha o comandante do exército dele. Ele está enviando o seu príncipe. E ele já vem, não é com a espada embanhada não. Ele já se apresenta com a espada na mão, para guerrear por você. Mas é preciso que você reconheça Deus presente nas suas batalhas. Eu confesso a vocês que eu tenho receio de que uma humanidade tão cheia de si, tão cheia de mimimi, tão intelectual, tão teórica, comece a confundir Deus com tantas teorias, com tantas coisas que não são Deus, e comece a colocar Deus de fora das batalhas de suas vidas. Eu me preocupo com isso, como sendo um pastor. Eu me preocupo porque muitos têm muitos diplomas, muita experiência de vida, muito aprendizado, mas eu me pergunto se eles caminham lado a lado, sabendo e reconhecendo que o príncipe do exército do Senhor é quem vence as suas batalhas.
Alguns já têm uma postura derrotista. Jesus mandou o príncipe dele para lutar por você. Por que ter medo da batalha? Perceba a presença de Jesus na sua vida, no seu negócio, nos seus estudos, na sua família, na sua casa, na sua igreja. Perceba a presença do comandante do exército do Senhor com a espada na mão, dizendo que vai lutar e vencer as nossas batalhas. Sabe, foi muito preciso quando ele escreveu em Provérbios 3,6, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Olha só, reconheça, perceba, visualize que Deus está em todos os seus caminhos, porque se você fizer isso, Ele endireitará as suas veredas. Ele é o comandante, Ele é o engenheiro que pavimenta as estradas da vida, Ele é aquele que está do seu lado, para te ajudar a lutar e vencer. Mas reconheça, por favor, Deus nos momentos mais críticos da sua vida. Josué estava tenso por causa de Jericó, da primeira batalha como líder de Israel que ele teria que enfrentar. Eu aprendo com Josué a ser corajoso diante das batalhas. Eu aprendo com Josué a buscar o poder de Deus diante das batalhas. Eu aprendo com Josué a olhar para o alto e saber que o comandante do exército do Senhor não está se preparando, ele já está preparado para as batalhas. É a esse Deus que eu sirvo, é a esse Deus que você serve. Deus nunca perdeu uma batalha. Então simplesmente creia, reconheça Deus em sua vida, Ele vai endireitar o teu caminho, Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai te conceder a vitória. Mas é preciso você reconhecê-lo no seu viver. E por fim, é preciso que a gente faça do nosso campo de batalha um lugar de adoração. Você percebe a atitude de Josué quando é dito a ele quem é que está com a espada na mão? Versículo de número 15. Jesus diz para ele: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Josué tirou. E anteriormente, versículo 14, parte final, diz: então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? 3 quilômetros, contemplando Jericó, onde na mente de Josué seria travada uma grande batalha. Ele agora é notificado que o comandante do exército de Deus estava acima dele, com a espada na mão, preparado para guerrear e lhe dar a vitória. Sabe o que ele faz na hora que ele é comunicado, que ele é notificado da presença de Jesus? Ele faz isso, ó. Ele se prostra. Você percebe a reação dele? A Bíblia diz que ele coloca o rosto em terra. E ele diz: qual é a mensagem que meu Senhor tem para o seu servo? Qual a mensagem que Deus está passando para o seu coração hoje? Qual a orientação que Deus quer te dar diante dessa batalha? A vida não está fácil, irmãos. Mas os meus olhos enchem de lágrimas quando eu vejo uma passagem dessa. Porque eu aprendo com Josué que quando a gente está num campo de batalha,
Deus quer que a gente transforme esse lugar de batalha em lugar de adoração. Ele se prostra e adora a Deus. Ele não pergunta quantos homens ele vai precisar, de quantas armas, de quanto dinheiro. E sabe quem fazem isso? São os ímpios, são aqueles que não dependem de Deus. Ele diz: Senhor, qual é a mensagem que tu tem para o teu servo? O que tu tens para dizer para o teu servo preocupado, ansioso, amedrontado? O que tu tens para dizer para o teu servo que está tão tenso diante das batalhas? E tinha mais uma coisa interessante. Josué está prostrado, pedindo para ouvir de Jesus a mensagem de vitória para ele. Mas ainda falta mais uma coisa. Jesus diz para ele: tira a sandália dos seus pés. Josué, o lugar em que você está é santo e requer santidade. Para querer Deus lado a lado, para viver vitoriosamente, Deus exige santidade da sua parte. Josué estava em adoração, mas adoração sem santidade é falha, é nula. Você pode levantar as mãos, pular, gritar, dançar, mas se a sua vida não for santa, isso tudo é nulo. Você pode dizer para os 4 cantos da terra que você é um cristão, se você não leva uma vida santa, não há adoração verdadeira. Você pode ter 30 anos de igreja, carteirinha assinada, pode ter a infinitude de cargos possíveis, mas se você não leva uma vida santa, isso não é nada para Deus, nada. Porque Deus requer santidade daqueles que querem combater ao seu lado. Jesus está com a espada na mão para lutar por você. Ele não está pedindo que você seja um bom soldado, que você tenha muitas capacidades ou habilidades. Ele só está pedindo de você adoração e santidade. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele exige da igreja de hoje. E é isso que está faltando no campo de batalha de muitos cristãos e de muitas igrejas. Adoração com santidade. Faça do seu campo de batalha um lugar de adoração. Faça do seu campo de batalha um lugar onde você vai estar constantemente prostrado diante do Senhor e dizendo: Senhor, qual a mensagem que tu tens para o teu servo? Senhor, qual a mensagem que tu tens para a tua serva? E se você ainda não está em santidade diante do Senhor, tire as sandálias, viva uma vida santa. E deixe que a batalha, Deus vai vencer por você. Mas Ele requer adoração com santidade. Adoração com santidade. Tem pessoas que fazem do seu campo de batalha um lugar de confusão. Hoje, eu peço a você, eu aconselho a você, faça do seu campo de batalha um lugar de adoração, não de confusão. Eu peço isso a você. Faça da sua igreja um lugar de adoração, não de confusão. Faça da sua família um lugar de adoração, não de confusão. Faça da sua profissão um lugar de adoração, não de confusão. Não viva em confusão, viva em adoração ao Senhor. Ufa, nós somos desafiados a fazer do nosso campo de batalha um lugar de adoração ao Deus Altíssimo. Eu espero que você aprenda essa lição nessa noite com Josué. O capítulo 6, que é o capítulo seguinte que nós não lemos, capítulo posterior à passagem que foi lida, alguns versículos, vai falar sobre como foi essa batalha. Jesus tomou de conta de tudo. Se você tiver condições de ler, leia, e você vai ver a mão de Deus agindo sobrenaturalmente sobre Josué e sobre o povo de Israel.
diante de Jericó, quando chegam em Jericó. E sabe o que eu aprendo com isso? Que depois de 7 dias, o capítulo 6 vai dizer, 7 dias o resultado apareceu. As muralhas caíram. Foi preciso Josué avaliar sua reação diante de Deus. Foi preciso Josué reconhecer Deus presente no campo da batalha. Foi preciso Josué transformar o campo da batalha em lugar de adoração com santidade. E foi preciso mais 7 dias para eles verem o que o comandante do exército do Deus Altíssimo iria fazer. Não é a sua agenda, é a agenda de Deus. Não é a sua força, é a força de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus que vem a vitória. Você entendeu bem isso? 7 dias depois, a palavra de Deus diz que as muralhas caíram, essa expressão, as muralhas caíram. E eu aprendo que muralhas sempre caem quando o comandante do exército do Senhor está conosco. Nenhuma muralha vai ficar erguida diante de você, se o comandante do exército do Senhor é quem está lutando as tuas batalhas, se é Ele quem comanda a tua vida. Quantas lições? Observe como você está reagindo. Reconheça a Deus nos seus caminhos, reconheça a Deus presente nas suas lutas, se não está só. Eu quero ser boca de Deus nesse momento, dizendo para o coração aflito, angustiado e abatido, você não está só. O príncipe do exército de Deus está com uma espada na mão acima de você, para guerrear por você. E por fim, faça do seu campo de batalha um lugar de adoração com santidade. Isso Deus exige de você. E que assim, o comandante do exército do Senhor esteja com você nas suas batalhas, na batalha que você está enfrentando. E que você seja tremendamente abençoado e o melhor, vitorioso. Amém? Deixa eu orar com você, encerrando este culto, agradecendo pela sua vida, por ter nos acompanhado nesse dia especial da história dessa igreja. Não deixamos em nenhum momento de celebrar a Deus, mesmo você estando distante. Não vamos deixar em nenhum dia de agradecer a Deus por essa igreja, mesmo não podendo estar nesse templo. Mas seja um soldado do exército de Deus aí onde você está, represente bem Deus. Faça uma avaliação da sua vida, como tem sido as suas reações, seu comportamento. Chame Deus para fazer parte da sua vida, se você ainda não chamou. E acredite, o seu campo de batalha pode ser o seu lugar de adoração a partir de hoje.